Beleza, então vamos lá, vamos iniciar. Hoje é dia 1º de junho de 2022, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso Técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Deixa eu compartilhar aqui o exercício que nós vamos corrigir. E, repetindo, hoje nós vamos começar a aprender a usar um software que é específico para projeto de banco de dados. Pronto. Uma clínica possui no seu quadro diversos médicos de várias especialidades. As secretárias, que trabalham na recepção, são responsáveis pelos agendamentos das consultas solicitadas por pacientes. A clínica aceita diversos convênios e também aceita atendimento particular com pagamento em dinheiro ou cartão crédito-débito. A cada consulta, o médico registra as informações e reclamações do paciente e, se necessário, prescreve medicamentos, definindo dose, periodicidade e tempo de duração do tratamento. Há a necessidade de controlar quantidade de consultas feitas por médico, plano de saúde ou período de tempo, qual o faturamento da clínica em determinado período de tempo ou por convênio, quais medicamentos foram mais prescritos no mês anterior, qual a faixa etária predominante dos pacientes ou médicos, qual o medicamento mais prescrito para mulheres ou homens. Bom, bora lá. Deixa eu abrir aqui uma planilha eletrônica para a gente poder começar a olhar para o problema e começar a ver o que nós vamos colocar aqui. Bom, são vários itens aqui, né? São vários. O exercício fala de uma clínica. Então, a princípio, nós não vamos considerar a possibilidade de uma rede de clínicas com várias unidades espalhadas pela cidade ou pelo país. Lembrando mais uma vez, que eu já comentei isso antes, nós sempre vamos observar apenas o que está definido no exercício, mas, numa situação real, você sempre tem que explorar junto ao cliente ou junto aos especialistas, né? Da empresa, essas possibilidades. Então, nós vamos considerar que é uma clínica única. Então, nós já podemos começar aqui, ó, médicos e especialidades. Então, vamos colocar aqui as especialidades. E a especialidade vai ter, por enquanto, só um código e nome. Cadê o mesclador desse negócio aqui que sumiu? Mesclar. Aqui vamos colocar só algumas, só para ilustrar. Então, deixa eu dar uma centralizada nisso aqui. Eu vou dar uma encostada na porta ali para evitar um pouco o barulho externo.
Pronto. Melhorou. Então, especialidades. Vamos botar aqui algumas. Pediatra. O que mais? Clínico geral. Dermatologista. Cardiologista. Ortopedista, etc. Tá bom. Então, essas são as especialidades. E agora nós temos os médicos. Bom, eu vou fazer, considerando aqui médicos, tá? Mas aqui tem uma discussão que a gente tem que relembrar depois, porque aqui eu tenho médico e tenho paciente e médico. Nesse caso, nesse cenário aqui, vocês concordam comigo que, eventualmente, um médico também pode ser um paciente? O médico é uma pessoa. O paciente também é uma pessoa. E qualquer pessoa, eventualmente, pode necessitar de um atendimento médico. Por que eu estou querendo dizer isso? Eu vou fazer de um jeito aqui, depois no final vocês me lembram e a gente faz um ajuste, tá? É porque se eu tenho aqui o médico, sei lá, vou botar aqui médico. O médico tem um código, tem um nome. Vou colocar aqui o médico. Tem aqui o Pedro Silva, Maria Joana. Nossa Senhora, Maria Joana, Flávia Cunha, Rita Pereira, Dolores Silva e o Ricardo. Pronto. Pronto, tenho aqui alguns médicos. O que acontece? Se eventualmente a Maria Joana for na mesma clínica onde ela trabalha como médico e fosse consultar com o médico colega, nesse momento ela vai ser paciente. E se eu trabalhar com essa ideia de médico e pacientes separados, eu vou ter informação repetida. Aliás, eu já vou fazer isso do jeito ideal. Vocês estão entendendo aqui o problema? Eu tenho uma mesma pessoa. A Maria Joana é uma pessoa só, é uma coisa só. E se eu trabalhar médico e paciente separado, essa Maria Joana aqui, ó, ela vai aparecer aqui como médico, e se ela, de repente, virar um paciente, ela pode aparecer como paciente também, até com um código diferente. E eu estou falando da mesma pessoa, e eu estou com informação repetida. E se no conceito do projeto de banco de dados, a ideia é um banco de dados onde não tem informação repetida de jeito nenhuma, essa proposta de médico e paciente aqui não é interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer aqui no conceito onde eu tenho as pessoas. E depois nós vamos ver como é que a gente vai saber quem é médico e quem é paciente, tá? Daqui um pouquinho, a gente vai ter que ver aqui no banco de dados como é que a gente sabe quem é o médico e quem é o paciente da brincadeira. Então, médico e paciente, eu estou considerando que são pessoas. Secretárias que trabalham na recepção são responsáveis pelos agendamentos. As secretárias, eu não vou tratar a secretária, não vou me preocupar com a questão da secretária, porque aqui não fala nada da secretária, ó. No que precisa controlar. Não fala nada de secretário. Mas a secretária é uma pessoa também. Eu poderia considerar que a secretária está ali dentro. E a gente até pode
colocar ali depois a secretária que fez o agendamento da consulta, tá? Então, nós temos aqui as consultas. Essa clínica aqui é só consulta. Então, beleza. Então, agora que nós vamos fazer a brincadeira funcionar legal. Tem as consultas. As consultas, vai ter várias informações nas consultas, né? A consulta ela foi agendada para um determinado médico. Um determinado paciente pediu aquela consulta. O que mais que tem na consulta? Referente à consulta, nós temos a data e a hora que foi feito o agendamento, né? O dia e hora da consulta. O que mais? Tem o custo da consulta? Então, quanto custa essa consulta? O preço, né? O que mais que pode ter da consulta? Bom, por enquanto só, vamos deixar isso, tá? Depois, se a gente lembrar de mais alguma coisa, a gente coloca. Lembrar de alguma coisa que esteja relacionado lá no exercício, né? Deixa eu ir dando um grau aqui para ficar bonitinho. Então, aqui, ó, consulta. Tá, então aqui, ó, eu vou falar que a consulta 1, ela é uma agenda, é uma consulta que foi agendada com o médico. Quando eu coloco aqui 4, eu estou me referindo à pessoa 4. Então, a pessoa 4, que é a Rita Pereira, então, é um médico. É uma médica. Porque aqui na tabela de consultas, teve uma consulta agendada para o médico 4 e o médico é uma pessoa. Tanto o médico como o paciente são pessoas. Certo? Então, o médico 4 vai atender o paciente 6. Quando? Sei lá, foi agendado para o dia 20/6/2022, às 15 horas. Pronto. Quanto vai custar essa consulta? Bom, esse preço aqui vamos supor, a consulta vai custar, sei lá, R$300. Beleza. Então, vamos colocar mais consultas aqui, ó. Vamos considerar que o Pedro tem uma consulta agendada com a Dolores. A Maria Joana tem uma consulta agendada com a Rita. Vou pôr aleatório aqui, tá? 2 não. 4, 1, 4, 2. Pronto. Aí aqui foi 3, 5, 6, 1, 5. 4 não, 5. Pronto. Dia 21. Nossa, apertei um F1 sem querer aqui. Dia 21. Eu vou colocar outra data, que vai ser às 14, no dia 19. Aqui vai ser
21/9, 10/9. Aqui vai ser 7 às 10 horas. Aqui vai ser às 13h17. Dia 30/6 às 14h. E, finalmente, 6 às 19h. Vai custar 300, 200, 200, até para ficar um pouco mais coerente aqui. 300. Médico 2 cobra 300. 200. 300. 400. Pronto. Aí, as consultas. Bom, agora, o que acontece? Vamos continuar aqui. A consulta registra as informações. Tá, então, naquela consulta, o médico registra as informações e reclamações do paciente. Tá, então, eu vou pôr aqui na consulta uma informação adicional que parece que o nome técnico para isso é anamnese, mas eu não vou chamar isso aqui de um relato, tá? É o relato que o paciente fez para o médico. Falou, doutor, tá doendo na testa, tá doendo na cabeça, tá doendo no tornozelo, tá doendo. Pronto. Então, aqui é um texto onde o médico vai anotando, o paciente vai falando onde está doendo, o médico vai anotando. Está aí o relato daquela consulta especificamente, tá? Bom, agora, prescrição de medicamentos, aí sim, nós vamos fazer separado, porque a prescrição, nós precisamos, aqui, precisa saber medicamento mais prescrito. Ah, tem a questão de homens e mulheres. Então, eu preciso, na pessoa aqui, saber o sexo dessa pessoa. Então, vamos colocar aqui o sexo. Pronto. Sexo dessas pessoas. Aqui ele fala... a questão de sexo de mulher e de homem, feminino e masculino, é só para a questão dos pacientes, Mas nada impede que a gente coloque aqui nas pessoas, porque, afinal de contas, independente se é médico ou não, a pessoa tem o sexo. Eu até poderia colocar aqui, a Joana Castro. Eu vou fazer o seguinte, até para considerar, já que o exercício está falando também das secretárias, eu vou colocar aqui na consulta mais uma informação, que vai ser a secretária. A secretária que agendou aquela consulta, tá? E eu vou botar aqui que a Joana agendou todas essas consultas aqui, Assim eu não deixo nada que foi citado no exercício, eu não deixo nada de fora, tá? Então, todas essas consultas foram agendadas pela secretária Joana, do sexo feminino. Se eventualmente tivesse outra secretária, era só cadastrar essa outra pessoa aqui e depois relacionar aqui. Pronto. Deixa eu ir salvando esse negócio aqui, né?
2022, 0601. Pronto. Beleza. Então, já incluí, inclusive, a secretária lá. Então, agora, a questão da receita, nós vamos ter que trabalhar isso separadamente, porque aqui precisa saber o seguinte, ó. Qual é o medicamento mais prescrito para mulheres e para homens? Faixa etária. Opa, faixa etária. Precisa saber a data de nascimento das pessoas. E seria aqui, então, nascimento. Saber a data de nascimento desse povo. Então, vamos colocar aqui, ó, 10/10/1980. Cinco de 5 de 1999. É, 6/5 de 1980. 3/3 de 1999. Pronto. Tem aí a data de nascimento das pessoas, consequentemente, agora a questão de faixa etária está resolvida. É só o algoritmo calcular quando for necessário dessa informação aqui de faixa etária dos pacientes ou médicos. Bom, vamos trabalhar agora a questão dos medicamentos. Eu preciso ter cadastrado os medicamentos que são prescritos. Então, eu vou colocar os medicamentos. Deixa eu ver. Medicamentos. Vou colocar aqui, ó. Medicamentos, eles vão ter um código e um nome. Código e nome. Pronto. Medicamentos. Agora vocês vão ter que me ajudar com o nome de medicamento aí. Dipirona, Dramin, loratadina, Ritalina, Buscopan, lembrei de um, ó, Buscopan. Já tomei um desse na veia uma vez que eu estava muito ruim. Oi? Só para dor, hein? Vocês tomam isso tudo, né? A gente só lembra dos remédios quando estava muito dolorido. Tá bom, já deu. Beleza. Então já temos aqui também os medicamentos. Aí, agora nós vamos fazer uma prescrição, que vai ser as receitas. A gente pode chamar de receita ou de prescrição, o que vocês acharem melhor. Eu vou colocar aqui do lado. Deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó. Receitas. Vai ter um código, para variar. Vai ter uma consulta, ou seja, essa receita foi emitida em uma determinada consulta. E, automaticamente, aqui, se eu sei qual foi a consulta, eu já sei quem é o médico que prescreveu e qual foi o paciente que vai tomar esse negócio, certo? Se eu colocar aqui, ó, consulta 5. Se eu estou falando que é a consulta 5 aqui das receitas, ó, eu estou falando que é essa consulta aqui. Consequentemente, o paciente é a Dolores e o médico é o Pedro. Então, eu já sei, só de ter os 5 aqui na receita, eu sei já quem foi o médico e quem é o paciente que está tomando esse negócio. Bom, aí nós vamos escrever aqui a dose. Pronto. Vamos ver se assim resolve. Aliás, a dose e o medicamento, né? A dose e o medicamento. Então, se eu colocar aqui, ó, que é o medicamento 1, dose. 3 comprimidos de 8 em 8 horas. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu vou passar esse medicamento para cá.
Ah, não deu certo? Então, deixa eu passar a dose para cá, o medicamento para cá e a dose para cá. Vou dar uma diminuidinha no zoom aqui. Tá. Dose. Pronto. Eu ainda não sei se só isso aqui vai resolver. Legal. Então, nós temos as receitas. Tá aí. Professor, Sim. e a especialidade? O que tem especialidade? Como que vai ligar ela nas consultas? Não, tem que ligar elas no médico, hein? Eu preciso saber a especialidade do médico. Muito bem lembrado. Nós precisamos lembrar. Então, o que eu vou fazer, então? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vai ser até bom, porque isso vai permitir que eu saiba quais são os médicos, independente dele ter feito consulta ou não. Então, eu vou criar uma tabela que eu vou chamar de médicos especialidades. Pronto. E aí, eu vou colocar só 2 colunas. Vocês vão entender a brincadeira aqui. Aí eu tenho o médico. Caramba. Médico especialista. Pronto. Só isso. Nessa tabela, vou ter que aumentar um pouquinho aqui para... A tabela se chama médicos e especialidades. Então, por que eu estou criando uma tabela? Porque um médico, ele pode ter quantas especialidades? Várias. Eu conheço um médico que é cardiologista e nutrólogo. Ele pode, normalmente, aliás, acho que só dele fazer medicina, ele já é clínico geral, não? Ou não? Tem que fazer uma especialização para clínico geral. Aliás, todos os médicos fazem já. É uma outra especialidade. Tá. Mas a vantagem dessa forma aqui, ó, é que aqui a gente consegue fazer todos os cenários. Por exemplo, aqui, quais os médicos nós temos aqui? Ó? Nós temos o médico 4, 1, 2. Bom, pelas consultas que já foram feitas aqui, ó, eu tenho apenas aqui o médico 4, 1 e 2, certo? Então, vamos definir as especialidades desse médico. O médico 4, ele é clínico geral, mas o médico 4 também é cardiologista. O médico 1 é pediatra, o médico 2 é ortopedista. Conseguiram perceber que com essa tabela aqui, ó, eu só fiz essa tabela porque o médico pode ter várias especialidades e de uma especialidade eu posso ter vários médicos. Nessa clínica eu posso ter quantos cardiologistas? 2, 3, 5, 0, 500. Agora, um médico ele pode ter quantas especialidades? Nenhuma, 1, 2, 3. Se ele for mais CDF e gostar de estudar de ele pode fazer 3 especialidades. Você vai no médico, ele é clínico geral, cardiologista e psiquiatra. Olha a vantagem. Ele já olha seu coração e vê se você está doido. Faz tudo em um. Então, aqui eu consigo resolver qualquer cenário desse tipo que a gente está comentando. Beleza. Então, resolvido. Se alguém está vendo mais alguma coisa aí, fala para a gente ir ajustando. Ah, estávamos falando aqui das receitas, né? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou trazer essas especialidades aqui para baixo, para ver se eu ganho um espaçozinho aqui. Se eu tirar esses 3 caras aqui agora de novo, eu volto a ganhar um espaço na receita ali. Se eu tirar essa linha aqui,
e tirar essas duas linhas aqui, eu consigo ver quase tudo numa tela só. Então, lá na médicos e especialidades aqui, a gente consegue saber qual médico tem qual especialidade. Fechou. Vamos voltar para as receitas. Eu tenho os medicamentos, tenho as receitas. Então, aqui, ó, eu sei que a primeira receita emitida na clínica foi na consulta 5. Foi na consulta 5, portanto, foi nessa consulta aqui, onde o médico era o Pedro Silva. O Pedro Silva é pediatra. Ele atendeu o paciente 5, que é a Dolores Silva. E aqui nós temos uma inconsistência ou não? Olha só, essa consulta foi agendada no dia 21/7/2022. Nessa data, o paciente 5 tinha quantos anos? Ele é de 99, 2022, ele tinha aí 23 anos. E ele foi atendido por um pediatra. Pode isso? Pode, não pode? Não, estou falando assim, o cara com 23 anos de idade foi atendido por um pediatra. Teoricamente, o pediatra atende... Mas se bem que eu tenho um amigo, a gente trabalhou junto há uns 10 anos atrás, e ele já tinha seus quase 30, e ele ainda ia no pediatra, que ele cuidou dele da infância inteirinha. Achei isso legal pra caramba. Bom, mas aí, veja bem, a gente está entrando aqui numa questão também que foge um pouco do escopo, né? Ou seja, eu imagino que se você tem um pediatra, se você liga para ele fala, quanto que é a consulta? Ele fala 1.000, você fala, eu pago, mas eu tenho 40 anos, você me atende? Provavelmente ele vai atender, né? Não sei se ele vai deixar de te atender por causa disso, não. Nem que seja aquela consulta que dura 30 segundos, né? Você acha que assim, tá doendo aqui. Você fala assim, então procura um ortopedista, deixa eu te dar um contato, vou te indicar uma aqui. Bom, aí na consulta a gente já sabe quem é o médico e o paciente, e aí tem a prescrição. Aí nós vamos fazer o seguinte... vamos ver como é que... Porque numa receita ele pode passar mais de um medicamento, né? Então, por exemplo, a gente pode pôr aqui que na mesma receita 1, que é da mesma consulta 5... não está muito legal isso aqui, não. Mas eu não vou mexer por enquanto, não. Prescreveu o medicamento 2, que é um comprimido pela manhã durante 6 dias. Vou deixar assim por enquanto, tá? Bom, vamos ver se está faltando alguma coisa? Nós estamos esquecendo dos planos de saúde, hein? Que pode pagar a consulta. Quem pagou a consulta? Então, nós vamos ter que criar aqui as formas de pagamento. Vou chamar isso aqui de planos de saúde. Planos saúde. Vai ter um código. Chimboca. Vai ter um nome e só, né? Plano de saúde. Vai ter vamos chamar que é particular. Dois. 3. 4. Aqui é os planos de saúde. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós temos que saber quem é que pagou o plano de saúde, quem é que pagou a consulta. Então, aqui na consulta, nós vamos ter que acrescentar mais um item aqui. Quem fez o pagamento da consulta?
Quem fez o pagamento da consulta? Aí. Pronto. Se eu falar que o pagamento da consulta é particular, o cara pagou. De alguma forma, dinheiro, cartão, sei lá. Aí tem as outras formas de pagamento. Ó. Aí a gente sabe que aqui quem pagou foi o plano de saúde. Certo? Bom, para a gente saber se a gente está esquecendo alguma coisa, vamos conferir aqui, né? É possível saber a quantidade de consultas feitas por cada médico? Se eu venho aqui nas consultas, se eu pegar aqui, ó, médico 4. Olha lá. Eu sei que o médico 4 fez 4 consultas. Então, eu sei. Quem é o médico 4? Rita Pereira. Beleza, então eu sei. Eu consigo saber quantas consultas foram feitas por um médico. Quantas consultas foram feitas por um determinado plano de saúde? Eu também sei, ó. Aqui eu tenho o plano... Olha lá. O plano de saúde 2, que é Unimed, pagou 3 consultas. Então, eu também sei quantas consultas foram feitas e pagas por determinado plano de saúde. Período de tempo. Quantas consultas foram feitas no mês passado, no ano passado? Aí é pela data. Eu sei quantas consultas foram feitas no mês de abril, ou no ano passado, ou no primeiro trimestre. Então, pela data aqui eu consigo. Então, esse primeiro item aqui, 100% contemplado. Qual o faturamento da clínica em determinado período de tempo ou por convênio? Por período de tempo, se eu quero saber aqui, ó, em um determinado mês, basta eu pegar por data e ver qual foi o preço das consultas que foram pagas, eu sei quanto que a clínica faturou em consultas naquele determinado período de tempo. A outra opção é por convênio. Então, se eu pegar aqui, ó, quanto que eu recebi em consultas pelo plano de saúde 2, que é Unimed. Então, até o momento, foi 200 mais 200 mais 300, que dá R$700. Então, eu também sei identificar quanto que a clínica faturou por um determinado convênio médico. Quais medicamentos foram mais prescritos no mês anterior? Também está fácil. Como é que eu faço? Eu venho no mês anterior, seria maio de 2022, aqui não tem nenhuma consulta, mas eu selecionaria as consultas feitas naquele mês de interesse. Consulta 456. Eu venho aqui nas receitas e consigo identificar quais foram as prescrições feitas naquelas receitas e saber exatamente quais foram os medicamentos. Então, eu sei quais medicamentos foram mais prescritos no mês anterior ou em qualquer período de tempo. Aliás, quando a gente tem essas questões assim, o cara fala para você assim, ó, esse sistema que você vai fazer para mim, eu preciso saber quanto que a empresa fatura por mês. Você não tem que se preocupar com mês, porque ele pode estar falando para você que ele quer saber o faturamento por mês, mas ele pode querer saber também qual que é o faturamento por ano, por semestre. Ele pode querer gráficos estatísticos com essas informações. Então, se você tem a data, o período de tempo para calcular a informação desejada, fica fácil de fazer no algoritmo depois. Faixa etária predominante dos pacientes ou médicos. Está fácil também. Pacientes e médicos. Está aqui. E basta vir aqui e saber a data de nascimento deles. Então, também está fácil. Problema resolvido. Qual o medicamento mais prescrito para mulheres ou homens? Também está fácil. Por que está fácil? Porque eu tenho aqui os pacientes, automaticamente eu sei quem é o paciente e sei o sexo desse paciente. E pelo código da consulta, eu busco lá nas receitas e vejo os medicamentos prescritos. Então, o algoritmo vai dar um pouco mais de trabalho, porque eu tenho que levantar as mulheres e os homens, ver as consultas feitas por esses pacientes e depois fazer uma totalização dos medicamentos prescritos nessas consultas. Quantos médicos tem de cada especialidade? Também está fácil. Eu tenho aqui, ó, eu tenho um médico
da especialidade 2, que é clínico geral, eu tenho um pediatra, eu tenho um ortopedista e um cardiologista. Ou seja, mas aqui se tem 3 ou 300 médicos nessa clínica, a gente vai saber fazer essa contabilidade fácil. Então, essa pergunta aqui também está contemplada nesse nosso projeto. Alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida? Bom, eu disse que hoje nós vamos dar um passo adiante. Isso que a gente está fazendo aqui, gente, praticamente não... Isso aqui que eu faço com vocês é só uma estratégia para tentar mostrar para vocês como fazer a separação dos dados da forma mais eficiente possível. Mas o projeto de banco de dados mesmo, ele é feito usando software. E hoje eu vou mostrar para vocês um dos softwares que nós podemos usar para fazer esse projeto de banco de dados. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu vou mostrar o MySQL Workbench. Para mostrar para vocês o MySQL Workbench, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é da onde vem esse software. Então, mysql.com, mysql.com. Downloads. Aqui, ó, eu tenho a opção de downloads para a comunidade GPL. É nisso que eu vou. E aqui eu tenho o MySQL Workbench. Esse é o software que nós vamos usar e eu vou mostrar para vocês agora. Então, vou clicar nesse MySQL Workbench. E aí está o local para você fazer o download dele. Está na versão 8.0.29. Eu vou abrir o meu aqui do meu notebook. A instalação dele não tem segredo, tá? Faz o download, instalar, next, 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 finish. Certo? Cadê o meu? Tá abrindo aqui, eu acho. 8.0.29. Eu vou aproveitar para ver a versão que eu tenho no meu computador para saber se a versão minha está muito desatualizada. Esse é o software instalado no meu computador. Aqui no Help, eu consigo ver a versão 8.0.26. 8.0.26. A versão que está lá é a 8.0.29. Então, no meu notebook já está desatualizado. Bom, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, faço uma tradução. Isso aqui não existe. Isso aqui é só um rascunho que eu estou usando para mostrar para vocês a organização dos dados para evitar informação repetida. Apesar de que aqui tem uma informação repetida aqui. Isso aqui não está muito bonitinho, não. Aqui ficou repetindo. Quando a receita tem mais de um medicamento, aqui não ficou muito bonito, não. Mas eu não vou mexer com isso, não, que eu quero dar ênfase no uso desse software. Então, o que interessa para a gente na hora do projeto de banco de dados? É esses caras aqui, ó. Esse e esse. Aliás, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer... Então, olha só. Deixa eu colar aquela imagem aqui. E vou fazer aqui uma separação. As receitas ficam aqui. As consultas estão aqui. Os planos de saúde estão aqui. As pessoas estão aqui. Os médicos e especialidades estão aqui. Opa!
médico especialidade vem para cá, os medicamentos vêm para cá. Então, deixa eu pôr a consulta no meio, porque a consulta é meio que o ponto central da brincadeira, né? Então, o que me interessa para mim na hora que eu vou fazer o projeto do banco de dados lá no software? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o zoom disso aqui sem... Ah, não adiantou não. Tá, outra coisa que me interessa é o seguinte, ó. Me interessa, na hora de fazer o projeto, entender isso aqui, ó. Entender que esse médico aqui, ele está ligado a esse código aqui, ó. Essa especialidade aqui está ligada nesse código aqui. Que esse médico aqui está ligado aqui. Que esse paciente aqui está ligado aqui. Que essa secretária também está ligada aqui. Que esse pagamento aqui está ligado a esse código do plano de saúde. Que esse código do medicamento aqui está ligado a esse código de medicamento aqui. Que essa consulta aqui está ligada a esse código de consulta aqui. Então, olha só, tudo isso que eu rabisquei aqui, eu preciso colocar no projeto de banco de dados, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer isso. Vamos lá no software. Aqui no software. Primeira coisa, novo modelo. Pronto, ele abre essa janela. Eu já vou tentar dar eu vou adicionar um diagrama nesse meu modelo. Então, eu dou um duplo clique nesse adicionar diagrama. E agora sim, ele abriu a janela do diagrama, que é onde eu vou fazer o desenho do projeto. Vou já botar 150% aqui para facilitar. Eu vou fechar isso aqui, porque eu já mostrei para vocês onde fazer o download, né? O que nós fizemos aqui foi criar tabelas, certo? Criamos uma tabela de especialidades, uma tabela de pessoas, uma tabela de consultas. Então, agora, como é que eu faço para adicionar uma tabela nesse meu projeto? Esse botão aqui, ó, New Table. Então, eu dou um clique nesse botão e um clique aqui na área. Aí, ele adicionou para mim aqui o Table 1. Eu dou um duplo clique nesse Table 1. Ele abre essa parte de baixo. Aqui eu vou detalhar o que é essa tabela 1. Essa tabela 1 vai ser minha tabela de especialidades. Então, eu vou escrever o nome da tabela. Não é Table 1, é especialidades. O que tem na tabela de especialidades? Tem código e nome. Então, tem código, que vai ser chave primária. Depois, mais para frente, eu vou explicar o que é chave primária. Pronto. À medida que eu vou acrescentando os itens aqui, ó, ele vai montando a tabela de especialidades. Eu falei que na tabela de especialidades tem código que é int e nome que é varchar 45. Me lembrem, na próxima aula eu vou passar para vocês um PDF que tem a documentação de um software de banco de dados que detalha o que é int, o que é varchar, especifica todos esses itens e a capacidade de armazenamento de cada um deles. Basicamente aqui, eu já faço a minha escolha dependendo do tipo da informação que eu vou guardar nessa coluna da tabela. Então, especialidades é uma tabela que tem a coluna código e a coluna nome. Especialidades é uma tabela que tem a coluna código e a coluna nome. Na coluna código eu guardo o quê? Eu guardo um número. Então, aqui eu falei que é int. Int é um dos tipos numéricos que existem em banco de dados. Na coluna nome, eu guardo o quê? Uma palavra ou uma frase. Então, eu usei o varchar de 45. Poderia aumentar aqui, ó. Vou colocar um varchar de 100.
Depois eu explico melhor na próxima aula o significado desses tipos, tá? Desses data types aqui, ó. São os tipos de dados. Lá no manual PDF que eu vou passar para vocês, tem exatamente todos os tipos e explicado em detalhes o que cada um consegue fazer. Terminei de fazer a tabela de especialidades, eu posso minimizar isso aqui, fechar esse table 1 aqui, ó. E vamos para a próxima tabela. Vou criar agora a tabela de pessoas. Então, clico novamente aqui no botão New Table, clico aqui, ele põe Table 1 de novo. Repito o procedimento, duplo clique, tabela é pessoas, e vamos lá. Na tabela pessoas tem código, nome, nascimento e sexo. Então tem código, nome, nascimento, sexo. Bom, eu vou deixar... Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. O nome eu vou deixar varchar de 80. O nascimento é uma data, então eu vou usar o tipo date. Cadê o date? Date. Aí. O sexo, eu vou usar char de 1. Que vai ser só F ou M. Depois eu vou explicar o que são todas essas opções aqui, tá? Na próxima aula vocês me lembram o detalhe disso aqui. Bom, aí, o legal desse software aqui é que tem algumas coisas que ele pode ajudar a gente a fazer. Nós criamos a tabela médicos e especialidades porque nós chegamos à conclusão que um médico pode ter muitas especialidades e de uma especialidade eu posso ter muitos médicos. Ou seja, na realidade, essa tabela médicos e especialidades, ela nasce da relação de médico de pessoas com especialidades. Então, eu tenho aqui, ó, esses outros botões aqui, ó, que a função deles é fazer exatamente isso que eu estava fazendo aqui, ó. Isso que eu estava fazendo aqui. Só que eu já vou fazer aqui, ó, usando esse cara aqui, ó. Porque esse cara aqui é uma relação entre duas tabelas que a gente chama de cardinalidade muitos para muitos. Um médico pode ter muitas especialidades, de uma especialidade eu posso ter muitos médicos, então é muitos para muitos. Então, quando eu clico nesse botão, eu clico em cima de especialidades, depois eu clico em cima de pessoas. Automaticamente, ele já botou uma tabela aqui no meio. Foi o que eu tinha feito lá no Excel. Agora eu só vou trocar, vou dar um duplo clique nessa tabela que ele criou e colocar o nome do jeito que eu gosto. Eu chamei de especialidades pessoas? Não, especialidades médicos, né? Vamos ver lá no Excel. Médicos e especialidades, foi o nome que eu tinha dado aqui, ó. Então, o nome da tabela é médicos, _ especialidades. Epa. Fiz uma bobagem aqui. Pus uma coluna a mais. Como é que eu apago uma coluna? Botão direito em cima dela, delete, selecionado. Pronto. Ah, eu quero mudar o nome das colunas também. Então, vai ser especialidade. Não quero pessoa, não. Eu quero médico. Mudei. Não sei se ajudou muito, né? Ele criou a tabela sozinho, mas eu mudei o nome das colunas. Mas ele fez uma coisa aqui para mim importante, ó. Ele colocou a especialidade como int, porque o código lá de especialidades é int. E ele também colocou médico como int, porque o código lá de pessoas é int. Então isso aqui já ajudou um pouco. Vou salvar esse negócio aqui, para mim não perder. BD1 2022 066. Não perdi. Beleza, então já fiz essas três tabelas: especialidades, pessoas e médias especialidades. Agora eu vou criar a tabela de consultas. Aliás, eu vou deixar ela por último, porque nela
Eu tenho quem fez o pagamento, que é o plano de saúde, então é bom que o plano de saúde já esteja pronto. Então, eu vou criar plano saúde. Nova tabela, duplo clique, planos saúde. Aqui, gente, quando eu estou fazendo esse negócio aqui, eu não uso espaço, não uso C cedilha, não uso caracteres especiais. Esse software que eu estou fazendo o projeto, ele já vai me ajudar gerando o código para a criação do banco de dados. Então, criei aqui, ó, plano saúde com código e nome. Beleza, agora eu vou criar consultas. Na hora de criar a tabela de consultas, eu vou colocar só código, dia e hora, preço e relato. Porque médico, paciente, secretaria e pagamento é o meu elo de ligação com outras tabelas. Então, código, dia e hora, preço e relato. Então, vamos criar a tabela de consultas. Duplo clique, consultas. Vai ter código. Eu vou chamar, nós chamamos de o quê? Dia, hora, né? Então, dia, hora, que é do tipo date. Do tipo date. O que mais? Preço. Preço, eu vou colocar decimal 9,2. Depois eu vou explicar esses tipos, tá? E o relato? O relato é um texto. Relato é do tipo texto. Pronto. Então, na realidade, eu quero... Eu fiz a tabela de consultas, só que eu não coloquei nelas essas colunas aqui, ó. O código eu coloquei, né? Eu não coloquei médico-paciente, não coloquei secretária e não coloquei pagamento. Por quê? Porque essas 4 colunas, elas são de relacionamentos com outras. Por exemplo, vou fazer a coluna médico. Consulta, coloquei a coluna médico? Não, vou colocar agora. Como? Ligando em pessoas. Para isso, eu tenho esse relacionamento aqui, ó, de 1 para N. Por quê? Uma consulta tem só um médico, mas um médico faz muitas consultas. Então, é 1 para N. Eu clico aqui, clico na consulta, depois eu clico na pessoa. Cliquei na consulta, depois na pessoa. Então, o que ele fez? Ele trouxe para... Percebam que na consulta ele criou uma coluna para ligar com pessoa. E o nome dessa coluna é pessoas código. O que eu faço agora? Duplo clique na tabela consultas. E o que é pessoas código passa a se chamar médico. Olha lá, ó. Então, aqui está aquela ligação de consultas para me saber quem é o médico da consulta. Então, eu fiz o médico. Agora eu vou fazer o paciente. O paciente também é uma ligação de consulta com pessoas. Então, eu vou repetir o procedimento. Clico em consultas, clico em pessoas. Ele fez um segundo, fez o mesmo processo. Pôs pessoas, código de novo. Eu vou clicar 2 vezes em consultas. Vou pegar esse pessoas, código. Aqui vai ser o paciente. Pronto. Então, agora eu tenho, na tabela consultas, a coluna paciente, que está ligada ao código de pessoas. Tenho a coluna médico, que está ligado na coluna código de pessoas também. Secretária. É a mesma coisa. Então, de novo, uma consulta é agendada por uma secretária e uma secretária pode agendar várias consultas. Fiz o mesmo procedimento, tá? Vou vir aqui agora e vou trocar aqui para secretária. Fechou? É sempre bom ir salvando, porque esse software ele tem de vez em quando dá umas travadas e você perde. Pagamento. A coluna pagamento é do plano de saúde. Então, cadê o pagamento? O plano de saúde está aqui. Vou fazer uma ligação agora de 1 para muitos. Um plano de saúde paga muitas consultas, mas uma consulta é paga só por um plano de saúde. Então, uma consulta, um plano de saúde. Ele criou a coluna automaticamente lá, ó, planos, saúde, código. Vou trocar.
Posso pôr igualzinho eu pensei lá no rascunho do Excel. Posso vir aqui e chamar de pagamento, ou plano de saúde, sei lá, né? Então, olha aqui o que ficou, ó. No projeto, eu vejo que na tabela de consultas tem a coluna pagamento, e essa coluna de pagamento está ligada à coluna código de plano de saúde. O que eu estou fazendo aqui, gente, era essa rabisqueira que eu tinha apontado aqui, ó. Porque quando a gente fez no Excel, essas ligações aqui a gente inventou da nossa cabeça. A gente inventou esse médico aqui, sabendo que esse médico aqui, a informação que está aqui dentro, corresponde a esse código de pessoas. Então, traduzindo esse rascunho para um software específico de projeto de banco de dados, olha só que coisa mais simpática que a gente está vendo agora. Então, quando você pegar um projeto de banco de dados, que você vê esse monte de tabela e vê esse monte de ligação, você já entende qual que é a função disso aqui. Colocamos plano de saúde. Já fizemos esse, já fizemos secretário, já fizemos... Pronto, agora vamos colocar as receitas. A receita, eu posso colocar código e dose. Código e dose. Porque consulta e medicamento é ligação de outras tabelas. Então, receita tem código e dose. Então, eu vou criar a tabela de receitas. Clico aqui, um clique aqui, um clique aqui, 2 cliques, tabela receitas, tem código e dose. E medicamento também, vai ter que criar algum medicamento. Isso, depois a gente cria, né? Então, tá aqui as receitas, pôs código e dose. Agora, consulta e medicamento é a ligação que a gente vai fazer. Cadê medicamentos? Não criamos a tabela ainda. Então, eu já vou ligar a consulta. Um para muitos. Clico em receita, clico em consultas. Pronto. Então, aqui, ó, na receita, eu vou trocar o nome aqui para consulta. Isso aqui é gosto, tá, gente? Eu gosto de colocar o nome assim no singular, então eu coloquei consulta. Agora, na receita, está faltando medicamento. Está faltando medicamento. Como eu ainda não criei a tabela de medicamentos, vou criar agora. Não tinha criado. Então, vamos criar a tabela aqui. Clicou, clicou, duplo clique. Medicamentos. Código. E o nome do medicamento. Pronto. Tá aí. Tabela de medicamentos. Agora eu faço o relacionamento. Uma receita. Vamos trocar aqui agora, vou trocar o medicamento. Vou trocar o nome aqui para medicamento. Pronto. É isso aqui, ó. Salvou. Quantas tabelas? 2, 4, 6, 7 tabelas. Aqui tem 4 com 3, 7 tabelas. Então, isso que a gente pensou e rascunhou para tentar enxergar se essa proposta é realmente a melhor proposta, olhando para essas informações fictícias, a gente consegue deduzir se tem informação repetida em lugar diferente ou não. Chegamos à conclusão que isso aqui é o melhor. Para traduzir isso aqui num projeto, nós pegamos apenas o nome da tabela com o nome das colunas, nome da tabela com o nome das colunas, e traduzimos isso nesse tipo de desenho aqui, ó. Aqui não tem os dados fictícios, aqui só tem o que a gente chama de metadados, que é referente à estrutura que vai ter esse banco de dados. Nessa aula de hoje, pessoal, eu quis mostrar isso aqui para vocês, porque a partir de agora, nos próximos exercícios, eu quero que vocês façam as duas etapas. Eu quero que vocês continuem fazendo primeiro aqui, e depois que você chegar à conclusão que isso aqui está bom, você faz o desenho nesse software. Vai chegar um ponto, o ideal, quando você trabalha muito com projeto de banco de dados,
você vai criar a habilidade de olhar para esse projeto aqui, ó, e já conseguir enxergar isso aqui, ó. Conseguir enxergar, você consegue olhar aqui e já sabe se vai ter informação repetida ou não. Mas isso aí é com muita prática, tá? Na próxima aula eu dou mais detalhes desse software, vou dar aí a questão dos tipos de dados para vocês olharem na documentação. Vamos falar um pouquinho de softwares de banco de dados também, quais existem, né? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? O professor, no caso, é uma receita para diversos medicamentos ou um medicamento para diversas receitas? Nós temos as duas situações. Porque numa receita o médico pode te prescrever vários medicamentos. Agora, um medicamento também pode aparecer em várias receitas. Por isso que eu falei que isso aqui não tinha ficado legal, ó. Isso aqui não ficou bom. Não ficou legal. O ideal seria, talvez, deixar a receita aqui e criar, igual nós fizemos aqui, ó, de médicos e especialidades, fazer receitas, medicamentos e ter uma tabela aqui no meio. Talvez, muito provavelmente, é a solução mais ideal para essa questão. Professor, se eu precisar colocar, por exemplo, o paciente vai levar um acompanhante, ele entra no mesmo registro do paciente? Excelente a sua pergunta. Se a gente não questionar o dono da clínica quando a gente for fazer o projeto, se depois que a gente implantar o sistema, ele falar assim, mas eu preciso saber se o paciente veio sozinho ou acompanhado. Você fala, ferrou. Isso não foi pensado no projeto, então o software que eu estou implantando hoje não contempla isso. Entendeu? Aí você vai falar para ele assim, nós podemos implementar isso, mas nós vamos ter que implementar isso só na próxima versão do sistema. Porque isso não foi pensado na fase de projeto, obviamente, não vai sair na primeira versão do software. Por isso que é importante, na fase de projeto, olha só, que legal a sua pergunta. Se nós estivéssemos aqui no momento conversando com o dono da clínica, que ele tivesse feito esse questionamento, a gente já ia voltar aqui e voltar aqui no projeto e ver o que nós precisamos mexer no projeto de banco de dados para contemplar o acompanhante do paciente. E olha que quando a gente está fazendo projeto de banco de dados, o algoritmo nem foi escrito ainda. Então a gente vem aqui no projeto de banco de dados, corrige, já vislumbrando que o banco de dados tem que registrar se o paciente tem acompanhante ou não. Quando os programadores forem desenvolver o software ou o aplicativo para a clínica, já vai estar contemplada essa necessidade e aí já vai sair isso lá na versão junto com o software. Se não foi pensado e o cara quer, vai custar mais caro, porque nós vamos ter que voltar no projeto do banco de dados, ver o que precisa corrigir. E cada bobaginha que a gente mexe no projeto de banco de dados tem um reflexo no algoritmo lá, às vezes, estratosférico. Uma mexida que a gente dá aqui pode necessitar de 50, 80, 500 horas de programador lá na frente e isso custa caro. Mas faz parte do ciclo de vida do software. Todo software é assim. Você nunca consegue pensar em tudo da primeira versão. E aí vai vir versão 1.1, 1.2, 2.0 e até enquanto esse software estiver sendo útil, tiver cliente usando, ele provavelmente vai sofrer melhorias. Alguma outra dúvida? Beleza, fechou então. Deixa eu dar um stop na gravação aqui.